pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula do Escola Online. Eu sou Viviane, eu vou te acompanhar por aqui nessa aula referente ao volume 2 da semana 2 do terceiro ano do ensino médio com o tema A Dança Contemporânea. Antes de falar para vocês sobre essas manifestações artísticas que se distinguem daquelas que eu apresentei para vocês na semana passada, que tal você dar uma ida nas nossas redes sociais, começar a seguir para ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo? Tem coisa boa vindo aí. Você vai perder? Não, aproveita, já se inscreve aqui no YouTube, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Vai ficar de fora de tudo que a gente está preparando para vocês? Não, né? Então espera aí que eu já volto para a gente conversar um pouquinho. Pessoal, como eu falei com vocês, o tema da aula dessa semana se distingue um pouquinho do tema da nossa aula da semana passada. Na semana passada a gente falou sobre as manifestações artísticas audiovisuais. Essa semana é nosso objetivo falar um pouquinho sobre a dança contemporânea. A distinção principal é que uma é uma manifestação artística audiovisual, então aí a gente ativa dois sentidos, lembra que eu falei com vocês na semana passada? E na aula de hoje a gente vai falar sobre uma manifestação artística meramente ou especificamente visual, que é a dança contemporânea. Mas o que é? O que é a dança contemporânea? Não é uma escola ou uma técnica específica, e sim um modo de pensar a dança que passou a ser desenvolvido em todo o mundo a partir da década de 70. Depois de a dança moderna dar o pontapé inicial na quebra da hegemonia do balé clássico. Por quê? Porque o balé, enquanto uma arte, né, também visual, muito encaixada, milimetricamente, cronometrada, extremamente harmônica, extremamente simétrica, se distingue da dança porque a dança contemporânea nos permite desalojar velhos padrões, não só de movimento, mas de formas de pensar. Coisa que o balé clássico encaixa muito mais, ou melhor, coloca muito mais em caixinhas do que a dança contemporânea. É preciso, dessa forma, deixar de lado certos valores para se espreguiçar no chão ou improvisar, mesmo sabendo que, para quem olha de fora, você pode parecer ridículo. Eu vou daqui a pouco tentar traçar um paralelo da dança contemporânea com os tempos em que a gente está vivendo hoje, que é o que a questão de número 1 do nosso material propõe, mas isso daqui a pouquinho, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre a dança contemporânea antes disso. Muitos artistas, muitos técnicos, muitos defensores dessas manifestações artísticas defendem que elas, mais do que uma apresentação, um espetáculo que nós muitas vezes consideramos, elas propõem uma investigação de nós mesmos por meio do nosso próprio corpo. A dança nos convida a vasculhar cada detalhe para descobrir movimentos que expressem nossas emoções, nossas dúvidas, nossos pensamentos e nos lança a questão: por que não encarar o corpo como uma forma de existir e de fazer trocas com o mundo? Assim, mesmo quem não pretende ser bailarino pode praticar aulas de dança contemporânea como uma forma de autoconhecimento. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho no nosso exercício, tá bom? A experimentação, possibilidades de movimentos próximos ao chão, ausência de técnicas únicas e a junção de outras linguagens, como teatro, performance e artes visuais, são exemplos das características da dança contemporânea. E agora eu passo a falar com vocês da nossa atividade de número 1. Olha que legal a atividade número 1 para esses tempos que a gente está vivendo. Olha só. Comente com suas palavras como nos dias atuais um dançarino ou uma dançarina poderia criar seus próprios movimentos, partindo do princípio de que a dança contemporânea é também um resultado das coisas que acontecem no mundo, e fale quais tipos de assunto poderiam os influenciar. Olha só a proposta de resposta que eu estou dando para vocês, considerando um contexto adverso, né, um contexto bem atípico já há mais de um ano que a gente está vivendo. Eu proponho que um dançarino possa, por exemplo, trabalhar o isolamento social. Como? Fazendo movimentação mais concêntrica
explorando movimentos pequenos e lentos. E é aqui que a dança se funde com o nosso estado de espírito. Presta atenção quando você está triste. Quando você está triste, os seus movimentos corporais, a sua expressão facial são gigantes, são grandes, são, sabe, significativos ou expressivos? Não. A nossa tendência quando a gente está triste é do recolhimento. Por isso que eu falo que trabalhar o isolamento social, fazendo algo mais concêntrico, explorando movimentos pequenos e lentos, poderia expressar aí o isolamento social, que é de fato uma materialização do nosso estado de espírito nesses tempos. Eu proponho ainda que o dançarino ou que a dançarina explore o distanciamento social, onde o trabalho com o corpo seria desenvolvido com a mesma qualidade de movimento, porque nesses tempos em que a gente está vivendo, o isolamento e o distanciamento social compartilham características essas que fazem o nosso corpo introjetar, que não faz com que a gente seja muito expansivo. Consegue entender? Outro movimento, outro sentimento muito típico desses tempos é a revolta. E quando você está com revolta, pensa comigo, você costuma sorrir? Ou você costuma ficar muito quietinho? Se você faz isso, que bom, eu não consigo. A minha revolta é muito expansiva. E eu preciso realmente me movimentar. Eu preciso, às vezes, descontar a raiva num travesseiro, por exemplo. Parece brincadeira, mas é isso que acontece com a gente. Se nós levarmos isso para o plano artístico, a gente vê que a revolta pode ser um tema trabalhado, por exemplo, com movimentos muito mais fortes, muito mais rápidos, muito mais intensos e muito mais significativos, porque é isso que o corpo pede. Então, a dança, nessa perspectiva, representa aquilo que a gente sente internamente. Então, a revolta com movimentos muito mais intensos e o distanciamento e o isolamento com algo mais da forma, né, representativa que a gente está vivendo hoje. Né, que muitos de nós, né, estamos vivendo hoje. Obviamente tem pessoas que conseguem encarar o isolamento, o distanciamento de uma outra perspectiva, mas uma grande parte de nós faz esse movimento corporal, tá certo? De introspecção, de silenciamento, sabe? Às vezes até uma cabeça baixa, né? A gente fica cabisbaixo e a gente vai se recolhendo. E a dança pode fazer essa representação. E, obviamente, já que eu estou falando da revolta, eu também falo de um tema comum agora, né? Um sentimento, uma expressão vital comum agora, que é a esperança, que, obviamente, ao contrário da revolta, poderia ser trabalhado com movimentos muito mais amplos, muito mais fluidos, muito mais leves e muito mais controlados, porque é isso que é a esperança. A esperança é um controle que a gente tem de que daqui a pouco isso vai passar, de que daqui a pouco a gente vai estar vacinado, e o nosso corpo reage a isso. Essa reação diante de algo, diante de um fato, diante de um movimento, é o que a dança capta e nos apresenta. Eu entendo que muitas vezes vocês falam que não conseguem entender movimentos, né, de bailarinos ou de bailarinas, de dançarinos ou de dançarinas, porque é difícil, eu não consigo. Já tem alunos que falaram, né? Eu não consigo entender a dança. Mas quando vocês começarem a entender que a dança nada mais é do que a materialização do nosso interior, eu acho que fica um pouco mais fácil, um pouco mais acessível, certinho? Antes de passar para o número 2, eu só queria então arrematar por que eu coloquei aquela proposta de resposta. Da mesma forma que se preocupa com a anatomia, a dança contemporânea usa as leis da física, como a gravidade e a força, peso do nosso corpo, a força do nosso movimento interno e também, obviamente, o movimento externo. Eu estou falando muito desses tempos porque a questão número 1 propõe que a gente reflexione, né, sobre o que está acontecendo hoje. Mas a dança também consegue captar o externo. E nisso ela tem muito em comum com as artes audiovisuais que eu mostrei para vocês na semana passada. Na semana passada a gente falou de um movimento artístico que surgiu, que foi potencializado, ressignificado, transformado e trabalhado a partir
do surgimento do computador, do advento da internet. A dança contemporânea capta essa transformação, essa rapidez, essa velocidade da sociedade com uma forma também parecida com a das artes audiovisuais e representa tudo isso. Se você vê bailarinos, se você vê dançarinos com um movimento muito rápido no corpo, às vezes você consegue associar com a agilidade, com uma rapidez, se a gente pensar que a gente vive em um mundo rápido e um mundo ágil. Ou se você levar para uma análise muito mais introspectiva do eu daquele dançarino, daquele bailarino, você consegue pensar, por exemplo, na expressão de um sentimento, como a revolta, certinho? Então, como você já deve ter percebido, regras e padrões passam longe da dança contemporânea e é por isso que até mesmo o improviso vai entrar como algumas das nossas análises para a questão número 3, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O fato é que suas coreografias tendem a mostrar de forma mais ampla a relação do nosso corpo com o espaço, com a sociedade, com a gente mesmo, aproveitando as diversas possibilidades de interação. Considerando isso, olha a nossa questão de número 2. Uma das características mais marcantes da dança contemporânea é a mistura de movimentos criados pelos próprios dançarinos e dançarinas. Isso se trata de uma nova forma de descobrir o corpo. Sendo assim, vamos analisar as alternativas e ver aquela que não faz muito sentido para a dança contemporânea. Olha a letra A. A dança contemporânea limita os movimentos dos dançarinos, conservando os estilos modernos. Gente, considerando tudo que eu apresentei para vocês, eu acho que se fosse assim, a dança contemporânea não limita os movimentos, essa alternativa estaria certa. Isso não cabe para a dança. A dança não limita os movimentos dos dançarinos, ela possibilita que o dançarino eleve à máxima potência expressiva os movimentos do próprio corpo, certinho? Mas por que não é a letra B? A dança contemporânea explora a capacidade de cada dançarino ou dançarina que eles têm de construir desenhos com o corpo, exatamente, né? Não só desenhos, mas também expressões, sentimentos, interação com a sociedade, com o mundo, como eu apresentei para vocês. O corpo na dança contemporânea é o grande objeto da arte, com certeza, né? A arte com o corpo. E todo o enredo da dança será construído levando em consideração os movimentos criados. A letra C é uma delícia, um chuchu de alternativa para definir, né, para a gente tentar entender o que é essa manifestação artística visual. E olha a letra D, eu quero que vocês prestem atenção comigo na letra D, porque ela se contrapõe diretamente à letra A. E por que isso é interessante para vocês que estão daqui a pouco fazer o Enem? Porque normalmente alternativas que se contrapõem já indicam para a gente que alguma delas vai ser a correta. Olha a letra D. Não há espaço para limitações dos movimentos corporais na dança contemporânea. Quando a letra A fala que há limitação, ela se contrapõe diretamente. O seu olhar precisa ser clínico para analisar essas duas e falar se elas se contrapõem, ou a A ou a D vai ser a correta. Levando em consideração tudo que eu apresentei para vocês na dança contemporânea, a gente fica com a letra A, tá certo? Porque ela foge aquilo, né, que seria como característica marcante da dança contemporânea, certinho? Então, vamos logo para a questão de número 3, que trata sobre a improvisação. Pessoal, essa questão é uma questão um pouco complexa. Das 3 questões que nós temos para poder analisar e fazer aqui, talvez essa seja que exija um pouco mais de, não sei, de dedução, de indução e de raciocínio. Olha só, a improvisação na dança não é algo como a gente considera em outras manifestações artísticas, que é só você chegar, fazer e deixar acontecer. Há movimentos na dança que tem improviso. Há movimentos na dança que não tem improvisos, que tem roteiro, que não tem roteiro. Como é algo um pouco mais complexo, olha só, eu decidi apresentar para vocês a resposta já de cara, porque a dança improvisação é considerada pelos estudiosos dessa área como manifestação da dança contemporânea que perpassa pelas motivações: expressão, recriação e espetáculo. Espetáculo, com certeza. Então, a letra A já começa com o espetáculo, a gente avalia. Por que não é? Porque a reflexão e a avaliação
não tem tempo de acontecer com um caráter mais forte e intenso quando se trata de uma dança improvisação, considerando que a gente sabe do que é improvisação, certo? Não dá tempo de avaliar, porque o movimento tem que ser ali com base, né, no próprio sentimento, na própria expressão e no próprio contexto em que o dançarino está inserido. Então, muitas vezes ele não tem o tempo de avaliar. Não dá, porque a improvisação não deixa, tá certo? A criatividade, o aprendizado e a apresentação. A improvisação pressupõe uma criatividade, mas uma criatividade contextualizada, uma criatividade aguçada. Não é a criatividade que a gente acha de criar uma coisa meramente criada, tá certo? O aprendizado, sim, porque eles já são preparados, eles são pessoas, né, que trabalham para isso. E no caso da apresentação, ela já acontece, assim como o espetáculo, tá certo? Quando a gente pensa na dança improvisação, a gente pensa em algo que pressupõe o acontecimento, que pressupõe a ação, tá certo? E no caso da ludicidade e da autonomia, essa autonomia não é tão significativa assim, porque não vale tudo. Quando a gente fala dessa autonomia, a gente fala da possibilidade do dançarino, da dançarina, de fazer ao seu bel prazer, né? Fazer da forma como ele quer. E não é. O espetáculo restringe aquilo que o dançarino pensa em fazer. Então, não é uma autonomia plena, uma autonomia potente. Tá certo? Ok? Ficou alguma dúvida? Tem algum problema? Deixa aqui nos comentários que eu comento com vocês na próxima aula. A nossa aula de hoje foi muito mais curtinha porque a dança, enquanto manifestação artística, exige muitos conhecimentos técnicos que às vezes não vale a pena eu apresentar para vocês, porque senão fica algo amplo demais e não tão claro e entendível quanto eu quero e quanto eu espero que essa aula tenha ficado. Se não ficou claro, se ficou algum problema, deixa para mim que eu tento resolver na próxima semana, tá certinho? Antes de ir embora, queria falar para vocês que tem coisa nova, já falei na semana passada, vou falar de novo. Por isso que você tem que acompanhar a gente nas redes sociais. Se inscreve aqui no YouTube, tem coisa legal sendo preparada para vocês. Você vai perder? Não. Então, olha, espero você na semana que vem. Fiquem com Deus e até logo!